Pronto. Muito bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um webinar. Como eu disse, é o 9º webinar que nós temos aqui na Fresoft. Hoje o tema vai ser o registro de receita e despesa e movimentos faseados. Porque é que escolhemos esta altura também para falar um pouco nisto? Porque nesta altura de fim do ano, muitas vezes temos que ver as execuções, temos que analisar os mapas, temos que anular aqueles movimentos faseados que não estão concluídos, ou seja, não estão recebidos ou não estão pagos, e vamos ter que os anular, porque no início do ano vamos ter que registar alguns movimentos faseados, nomeadamente o que diz respeito às despesas certas e permanentes, ou compromissos continuados, já vamos ver. Pronto. Aqui mais uma vez, vamos relembrar aqui as regras, portanto o webinar não é mais do que um seminário online, já é o 9º, já estão habituados. Nós aumentámos aqui o tempo expectável do webinar para 60 minutos, porque atendendo que as fases da receita e as fases da despesa são muitas e temos aqui muitas questões, portanto é provável que isto se arraste para até perto de 60 minutos. A partir daí temos um período de esclarecimentos, tal como já temos estado a falar aqui neste tempo antes de começar a formação, é levantar a mão ou colocar a questão aí no bate-papo. O Walter hoje vai me estar a acompanhar, algumas de vocês já o conhecem, pessoalmente, outras não, é um rapaz simpático, sempre bem disposto, sempre com umas piadas sportinguistas, não sei, isto não era para dizer, mas pronto. Na parte final ele vai ter o prazer também de dialogar aqui convosco, falar um pouco, e sempre que tenham alguma dúvida que acham que é pertinente no decorrer da formação, podem colocar aí no bate-papo. Tirando isso, portanto, na parte final, levantar a mão, vamos esclarecer as dúvidas e no bate-papo também podem colocar as vossas questões. Hoje o tema, então, como eu disse, é o registro de receita e despesa, movimentos faseados, e na parte final também a consulta de movimentos. Portanto, a partir dos forms, das janelas onde conseguem registrar a receita e a despesa, conseguem consultar também, conseguem imprimir listagens, conseguem registrar movimentos de anulação e de reforço, portanto, e é isso que vamos salientar hoje, ou relembrar hoje, para que ninguém tenha dúvidas. Portanto, conceitos de receita e despesa. O que é uma receita? Pergunto eu. Já pensaram o que é uma receita? Pronto, acho que já dei o tempo suficiente para pensar. Portanto, a receita não é mais que uma entrada de fundos nos cofres da autarquia, que implica uma alteração no seu património. Portanto, resumindo, é isto. Portanto, sempre que há a entrada de alguma coisa na autarquia, acaba por ser uma receita. Portanto, em contrapartida à despesa, não é? Na ótica da despesa orçamental, todos os gastos que assumam expressão orçamental são uma despesa. Portanto, em termos de orçamento, nós no orçamento temos que ter as receitas, têm que cobrir as despesas, portanto eu só posso realizar a despesa se tiver património para poder executar essa despesa. Portanto, a receita, entrada de fundos, despesa, é a saída de fundos, não é? Portanto, tem uma entrada de património ou saída de património. No âmbito da despesa, depois há aqui mais alguns termos que eu posso deixar, isto fica aqui na apresentação, eu não queria perder aqui muito tempo a ler, eu gosto mais de falar e ter aqui alguns tópicos e lançar as ideias gerais do que é a receita, a despesa, e vamos começar agora por ver faseadamente quais são as fases da receita. Portanto, todas as receitas, sem exceção, nesta contabilidade SNC têm as duas fases. A fase da receita é a liquidação e a segunda fase da receita é o recebimento. Portanto, quando eu faço uma liquidação na prática, o que é uma liquidação? Já vamos ver. E o que é um recebimento? Já vamos ver. E já vamos ver na aplicação também como se registra. Portanto, todas as receitas têm duas fases. A fase da liquidação, que a aplicação imprime um documento chamado nota de liquidação, e quando faço um recebimento, faço uma nota de recebimento que no POCAL chamava-se guia de receita. Portanto, depois existem movimentos de anulação, de reforço, por aí fora, que temos aqui neste quadro à direita. Portanto, os movimentos de anulação ou de reforço de uma liquidação é uma nota de crédito ou uma nota de débito, e o movimento de anulação de um recebimento é uma nota de reembolso. Portanto, mas dito isto, o que é uma liquidação? Uma liquidação é o direito que vocês registram a receber algo. Por exemplo, imaginem que vocês têm um feirante nos vossos mercados. A partir do momento que ele está a ocupar o espaço, apesar de ainda não ter pago, já se iniciou aquele mês, eu poderia emitir uma nota de liquidação. Se tiver um programa de mercados, devo emitir então a minha fatura e entregar ao feirante, e só quando ele pagar é que eu vou registar o recebimento. Portanto, mas o ato de emitir ou de registar a liquidação, não é? É como se fosse a emissão de uma fatura, ou na contabilidade é a nota de liquidação. Portanto, para emitir uma fatura eu tenho que ter um programa de faturação.
programa de faturação é que emite faturas. Na contabilidade, essa fatura dá origem a uma liquidação. Portanto, a liquidação é o direito que se constitui em contas a receber. O recebimento são os influxos de caixa, ou seja, quando eu recebo essa liquidação que estava por receber, então eu vou registar o recebimento. Portanto, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas basicamente, em grosso modo, é isto. Liquidação, direito a receber, e o recebimento é a entrada em caixa ou no banco, não é? Dos valores referentes àquela liquidação. Portanto, e como é que eu registro isto na contabilidade? Então vamos passar aqui para o programa da contabilidade. Portanto, vamos abrir aqui o SNC. Portanto, em movimentos, registro, consulta, receita. Todas as receitas são registadas a partir deste menu. Portanto, e tenho aqui as duas fases, fase da liquidação e a fase do recebimento. Para registar uma liquidação, um direito a receber algo, eu vou aqui ao menu registro, portanto, começo sempre de cima para baixo, normalmente. Defino a data em que quero restar o recebimento, insiro a económica, 04, 01, 23, 99, 99, deve ser a mais corrente. Ok, se ele não bloquear, ok, 04, 01, 23, 99, 99, por exemplo. Onde reparar que quando escolhe a rúbrica, ele vai buscar a designação, mas se quiserem alterar aqui, podem alterar aqui a designação, que é o que sai impresso depois, neste caso, na nota de liquidação, e futuramente isto é importado para a nota de recebimento, teste, webinar. Vocês podem alterar aqui a designação. Vou colocar aqui o valor, vou dizer que quero receber 50 euros, e pronto. Depois o cliente, escolho o cliente, se não existir o cliente, podem abrir a tabela e criar o cliente, a descrição do recebimento. Porquê? Porque eu ali podia inserir várias económicas, várias classificações económicas, e aqui a descrição era a descrição do recebimento na sua globalidade. Imaginem que nas rubricas de mercados tinha uma para cada mercado e aquele feirante tinha espaços em mais do que o mercado. Eu poderia inserir aqui várias classificações económicas, as referentes a cada um dos mercados. Por exemplo, aqui a 040123, ok. 04012301, pronto, aqui eu até só tenho, onde reparar que eu tenho aqui três rúbricas de mercados. Se eu tinha aqui, para além daquelas outras, eu tinha o mercado municipal e iria colocar aqui o valor. Pronto. Coloco o cliente, descrição, receita referente ao webinar, observações, facultativo, posso escrever, e por fim tenho aqui dois botões, emissão da liquidação ou emissão da liquidação com recebimento. Este primeiro botão o que faz é gera apenas a fase da liquidação. Portanto, eu vou registrar aqui, confirma o registro da liquidação. Sim. Liquidação registada com sucesso e neste momento estes 50 euros mais 250 euros ficaram aqui por cobrar. Ok? E é assim que eu registro uma liquidação. É assim que eu registro um direito a receber algo. Depois, se eu quiser registar algo, as duas fases de uma só vez, ou seja, liquidação e recebimento, então eu venho também aqui ao registro da liquidação, os passos são os mesmos, confirmar aqui a data, inserir a classificação económica. Não estão a ver a partilha? Não estão a ver aqui a aplicação da SNC? Deixa-me só confirmar. Ok, vou inserir aqui a económica. Aqui o valor, 10 euros, era de um atestado. Até podia pôr aqui. Apesar de ser a outras, eu posso escrever aqui atestado. Ok. O cliente, eu vou pôr aqui a Fresoft também. Descrição, atestado. Observações não é obrigatório. E se eu quiser registar as duas fases da receita, liquidação e recebimento, eu vou clicar em registar liquidação com recebimento. Portanto, ao clicar aqui, ele vai-me abrir aqui a janela da forma de recebimento. Portanto, eu vou-te dizer que isto foi recebido, neste caso, por caixa. Portanto, se eu clicar no botãozinho, ele abre uma tabela das caixas. Se eu clicar aqui em banco e for escrevendo aqui o nome do banco, ele depois vai buscar o nome do banco. Vamos voltar aqui para a caixa. Ok. E tenho que adicionar aqui a caixa. Depois, do lado direito, que é facultativo, eu posso dizer aqui como é que é recebido aquele valor, em numerário. Já agora, importante, no SNC ele permite receber parte do valor por caixa e se eu quiser colocar aqui por banco e escolher aqui a conta bancária,
ok? E vou dizer que os outros 5 euros são por conta bancária. Portanto, eu quando defino como é que eu recebo, eu posso definir duas formas de recebimento que no POCAL não era possível, está bem? Deixem-me salientar isto, se a pessoa por algum motivo pagar parte por dinheiro e parte por transferência bancária através do TPA, do Terminal Multibanco que tem na junta, podem registrar dessa forma. Depois, aqui não definir a forma de recebimento, aqui é que eu vou dizer se é numerário e adiciono, neste caso, e dizer também transferência e adicionado, está bem? Pronto. Por fim, vou registar recebimento. Portanto, eu desta forma, ao clicar neste segundo botão, eu estou a registar a liquidação e o recebimento. Portanto, e registar receita, qualquer receita da junta, é por este menu movimentos, registro, consulta receita, tenho o registro da liquidação e tenho o registro do recebimento. A partir da liquidação, eu posso registar apenas a liquidação ou liquidação e recebimento. Agora, se eu registrei há pouco ali algumas liquidações, quer dizer que esses valores ficaram por cobrar. Então, o que é que eu devo fazer quando eu quero registar esse recebimento? Eu vou ter que ir fazer o registro do recebimento. Portanto, ao clicar no registro do recebimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir procurar o nome do cliente, neste caso era o nome do feirante ou o nome da Câmara Municipal, por exemplo. Imaginem que vocês querem registar na vossa contabilidade que tem a haver ou por receber da Câmara Municipal um valor que está no protocolo, mas que por algum motivo eles não transferiram. Então eu posso inserir e lançar aqui a liquidação, enviar nota de liquidação à Câmara Municipal para eles depois posteriormente procederem a essa transferência. Portanto, no que diz respeito aqui a fazer o recebimento, portanto, eu fui ao registro do recebimento, a primeira coisa é selecionar o cliente, clica em selecionar e ele em baixo vai mostrar todas as liquidações que estão por receber. Aquela que eu registrei há pouco de 250 mais 50, que faz os 300, está aqui deste lado. Portanto, ao selecionar a fatura que eu quero receber, eu vou clicar em adicionar. Eu disse fatura, mas é liquidação. Aqui na contabilidade é liquidação. Ainda estou a adaptar-me também aos termos do POCAL. Portanto, registro a liquidação que quero receber, clique em adicionar. Eu posso até adicionar mais do que uma liquidação por receber. Né? Aqui do lado direito já me vai mostrar os valores que eu quero receber. Pronto. Imaginem que destes 250 euros, eu só queria receber os 50 e não queria receber a totalidade. Eu posso chegar aqui e alterar os valores a receber, ou seja, eu posso alterar e receber apenas parte de uma liquidação que está por receber. Portanto, eu selecionei duas liquidações, desta primeira eu vou receber 10 euros, desta segunda, ou da primeira eu vou receber apenas 50 euros e da segunda eu vou receber apenas 10. Pronto. E é aqui que eu posso definir também os valores que eu quero receber. Depois de dizer o que eu quero receber, os passos são semelhantes ao recebimento automático, ou quando eu estou a fazer a liquidação faço recebimento automático. Portanto, tenho que pôr a descrição, teste 2, webinar, vou dizer aqui como é que é recebido, portanto vou adicionar aqui a forma de recebimento, portanto vou dizer que é recebido por transferência bancária, por exemplo, aqui no banco do novo banco, e vou dizer que isto é recebido por, vou ter que fazer o adicionar, ele tem aqui os 60 euros. Ele, por defeito, põe o mesmo valor que eu tenho ali por trás. Portanto, dos 300 eu só estou a receber 50 e dos 10 estou a receber 10. Faz os 60. Vou dizer também que isto é recebido por transferência. Isto dá para criar aqui várias formas de recebimento. Eu posso criar aqui o TPA, multibanco, EasyPay ou referências multibanco, por aí fora. Cada vez mais é usual. Portanto, depois de adicionar as formas de recebimento, só tenho que registar o recebimento. Portanto, confirma o registro do recebimento? Sim. Recebimento gravado com sucesso. Isto está feito. Tenho aqui sempre o imprimir depois de o registar. O imprimir gera a nota de recebimento. Okay? Vamos minimizar isto e passar aqui para o vosso ecrã. Pronto, a nota de recebimento. E isto está feito. No que diz respeito a receitas, então, temos liquidações e recebimentos. Quando eu registro a liquidação, tenho sempre a possibilidade de fazer o recebimento em simultâneo. Okay? Se eu fizer só a liquidação, a posteriori vou ter que fazer o recebimento. Agora, dito e mostrando aqui o registro, vamos passar para as consultas. No mesmo menu, tenho a consulta das liquidações, onde consigo ver todas as liquidações. O que é que eu tenho aqui a realçar? Primeiro, esta primeira linha que está aqui em branco serve para fazer as consultas. Se eu quiser consultar todas as liquidações da Freshsoft, escrevo ali Freshsoft, e vai mostrar todas as liquidações da Freshsoft. Se quiser pesquisar por contribuinte, posso pesquisar por contribuinte. As que estão a verde
são as liquidações que ainda têm valor disponível. Isto quer dizer que não estão recebidas na totalidade, quer dizer que ainda estão em dívida. É aquilo que no final do ano depois vai transitar para o ano seguinte. Portanto, são todas as liquidações que não estão recebidas na sua totalidade. Já agora, se eu clicar aqui no título de uma coluna, por exemplo, pelo valor disponível, ele vai ordenar pelo valor disponível. Primeiro, por ordem, por valor crescente, depois decrescente. Se eu quiser ver o que é que está por receber, eu posso ordenar por valor disponível e consigo saber o que é que está por receber. Portanto, estas primeiras são as que estão por receber, não estão liquidadas na totalidade. Há aqui algumas que estão liquidadas na totalidade e que depois foram anuladas, de estarem em negro, mas as que estão a verde e têm valor disponível são as liquidações que não estão recebidas na totalidade. Ok? Para além disto, nas consultas, eu posso imprimir, neste caso a partir daqui, eu vou ordenar aqui outra vez por número de documento, ou por data, por exemplo. Aqui do lado direito, eu tenho aqui o botãozinho onde posso imprimir as notas de liquidação. Portanto, a partir das consultas consigo imprimir os documentos. A partir das consultas consigo registar os movimentos de anulação. Porque é que eu para este documento consigo fazer nota de crédito e para o que está em baixo não consigo? Porquê? Porque o que está em baixo, eu estou na consulta das liquidações. Se a liquidação está recebida na totalidade, eu não consigo anular a fase da liquidação. Tenho que ir anular primeiro a fase do recebimento. Isto foi falado há 15 dias num webinar onde mostramos como é que se devem registar movimentos de anulação ou de reforço, tanto à receita como à despesa. Portanto, mas é a partir da consulta da liquidação que eu consigo imprimir os documentos, registar notas de crédito e notas de débito, onde consigo também anular. O anular ao fazer uma nota de crédito é um movimento contabilístico exatamente igual. A diferença é que este emite um documento para entregar ao cliente como aquela liquidação foi anulada. O anular é onde eu assumo que houve aqui um lapso, anulo aquela liquidação, mas não gero um documento. A diferença entre anular e nota de crédito é que a nota de crédito gera um documento e o anular não gera documento. Ele até imprime um documento, mas não gera um documento. Pronto. Dito isto, na consulta das liquidações também é possível, a partir aqui do imprimir listagens, deixa-me chegar para aqui, listagens das liquidações. Portanto, eu estou aqui a dissecar aqui muito o que é possível fazer nas consultas das liquidações, porque os princípios que se adequam aqui à consulta da liquidação, depois vão-se verificar na consulta dos recebimentos e na despesa, exatamente igual. Na consulta de cada uma das fases da despesa, que já lá vamos chegar, também é possível imprimir documentos, imprimir listagens, registar movimentos de anulação ou de reforço. Portanto, toda esta panóplia de funcionalidades é possível fazer a partir da consulta. Já agora, a partir da consulta, tal como eu tenho um imprimir, onde me vai permitir imprimir listagens, neste caso era uma listagem das liquidações, onde eu posso consultar por data, por número de liquidação, por classificação económica, por cliente, não é? As que estão por cobrar, as liquidações estão por cobrar. Por exemplo, se eu quiser saber tudo o que está por cobrar desde o início do ano, eu posso dizer que é desde o 1 de janeiro até à data atual, e apenas por cobrar, e mando imprimir. Ele vai tirar uma listagem das liquidações que estão por cobrar. Portanto, o que eu vos peço é que, uma vez que vocês muitas vezes, se calhar, não exploraram aqui a aplicação em todas as suas funcionalidades, que testem aqui a consulta da liquidação, consulta de recebimento, consulta de... Eu não vou dizer já as fases da despesa, porque é uma questão que eu vos vou colocar a seguir, ok? Para ver se sabem quais são as fases da despesa. Pronto. Portanto, na consulta das liquidações dá para imprimir documentos, dá para fazer notas de crédito, notas de débito, dá para imprimir listagens e dá também para registar novas liquidações. Já agora, a partir das consultas também dá para registar. Ao clicar aqui em adicionar, ele abre o mesmo quadro do registro da liquidação. Portanto, a partir da consulta dá para fazer tudo. Okay? Passando para a consulta dos recebimentos, tenho aqui o quadro onde mostra todos os recebimentos que foram feitos. A partir da consulta dos recebimentos, consigo imprimir listagens do que já foi recebido, por número de recebimento, por data, por cliente, por aí fora.
Consigo também registar novos recebimentos. Quando eu clico em registrar recebimentos, ele vai-me aparecer o quadro do registro de recebimento, onde vou ter que escolher o cliente, tal e qual como eu mostrei há pouco, adicionar, por aí fora. Consigo também aqui a partir do lado direito fazer a nota de reembolso. Portanto, a nota de reembolso, ao registar o reembolso, é anular um recebimento. Okay? Já agora, vou salientar uma funcionalidade nova que saiu, que nem todos estiveram presentes há 15 dias no webinar e vou voltar a chamar a atenção. Quando eu faço uma nota de reembolso, eu tenho aqui uma opção nova, registar nota de crédito após reembolso. Ou seja, quando eu acabo de registar o reembolso, ele abre-me um quadro para fazer também a anulação da fase da liquidação. Ok? Portanto, se eu, quando anulo uma despesa, que já lá vamos chegar, tenho que anular todas as fases, quando anulo uma receita, também tenho que anular todas as fases. E as fases da receita, volto a relembrar, são liquidação e recebimento. Para anular um recebimento, faço um reembolso. Para anular uma liquidação, faço uma nota de crédito. Se eu estou a fazer o reembolso, e se eu clicar aqui, estou a dizer que, quando acabar de registar o reembolso, vai-me permitir fazer a nota de crédito para anular as duas fases. Ok? Esta funcionalidade é nova, saiu há 15 dias no vosso software. Portanto, já vimos a consulta da liquidação dos recebimentos, aqui é a consulta dos reembolsos. Portanto, na prática é a consulta de todas as devoluções de verbas, na prática, os ex-fluxos de caixa que são feitos, não é, para fazer esse reembolso. Portanto, e no que diz respeito à receita, estamos conversados. Okay? Eu vou voltar aqui para a apresentação. Conceitos de receita, liquidação, recebimento. Todas as receitas têm as duas fases. Quando eu registro uma liquidação, posso registrar logo o recebimento em simultâneo. Tenho lá o botãozinho para tal. Mas se eu quiser registrar um direito a receber, tenho que registrar apenas a liquidação. E a posteriori, vou registrar o recebimento. Receita, estamos conversados. Despesa. Então, e quais são as fases da despesa? No POCAL tínhamos 5 fases. No SNC passámos a ter 4 fases. Portanto, e as 4 fases são o cabimento, compromisso, obrigação e pagamento. Todas as despesas, sem exceção, têm 4 fases. Cabimento, compromisso, obrigação e pagamento. Ok? Não há nenhuma despesa que não tenha as 4 fases. E agora vamos chegar aqui o que é que representa cada uma delas. Portanto, em cada uma das fases vão ser emitidos documentos, requisições internas, requisições externas, autorizações de pagamento para a obrigação, notas de pagamento, que não é um documento, é uma impressão da fase do pagamento, ok? O documento que é gerado são as requisições internas, externas e autorizações de pagamento. Para anular, também é na consulta de cada uma das fases que eu posso anular cada uma das fases. Portanto, faço reforços e anulações aos cabimentos e aos compromissos. Para a obrigação, na prática eu registro a fatura do fornecedor, vou fazer notas de crédito, notas de débito ou registrar anulações. E por fim, nas notas de pagamento, quando eu quero anular algo que já está pago, vou fazer uma reposição abatida nos pagamentos. Portanto, mas o que é que representa cada uma das fases? Isto é importante. Portanto, o cabimento é a reserva da dotação disponível para processar uma despesa. Está bem? Está aqui o resto da descrição. Isto está no NCP 26, na norma contabilística 26, que eu há pouco, aliás, eu disponibilizei aqui ao Walter e já enviei aqui no bate-papo, a gente pode enviar isto também, isto é público, é legislação, ok? Norma contabilística 26, na prática, é contabilidade e relato orçamental. É aquilo que vem, que foi adotado basicamente da contabilidade antiga, que foi adotada pelo POCAL, com algumas alterações, e que agora foi adotado também pelo SNC. Portanto, é a parte orçamental. Portanto, e todas estas designações de cabimento, compromisso por aí fora estão disponíveis neste relato, nesta norma contabilística 26. O cabimentar é reservar a verba. Portanto, quando eu penso executar qualquer despesa, e quando eu penso eu executivo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar à contabilidade se tenho dinheiro disponível para. E o que é que a contabilidade vai fazer? Vai procurar a rúbrica para aqueles fins no orçamento e ver se tem dinheiro disponível. Se tiver dinheiro disponível, a primeira coisa que vai fazer é cabimentar, reservar. Depois dessa verba reserva, ou seja, tem que ter classificação económica prevista no orçamento e tem que ter dinheiro disponível, senão não posso cabimentar.
Segunda fase, compromisso. O compromisso é assumir perante terceiros a responsabilidade por um possível passivo. Na prática, eu estou a estabelecer quase que um contrato com o meu fornecedor. Ou seja, se eu sei que quero comprar e já reservei, a seguir, portanto, eu peço as propostas aos fornecedores, vejo o que é que escolho dentro dos fornecedores qual é que é a melhor proposta e vou comprometer-me com esse fornecedor. Portanto, o compromisso é o assumir perante terceiros, perante um fornecedor, a responsabilidade de um possível passivo. Porquê? Porque eu ainda não tenho a fatura do fornecedor, portanto, na prática, nessa altura é que vou ter o passivo. Portanto, o compromisso é assumir perante um fornecedor a responsabilidade de vir a pagar algo. Portanto, e estes compromissos já vão nos mapas que são enviados mensalmente através do CISAL, já vai refletir destes valores destes compromissos. Portanto, cabimento, compromisso, qual é que é a fase seguinte? Obrigação. A obrigação é um compromisso orçamental que se constitui contas a pagar. Isto é, grosso modo, quando eu recebo a fatura do fornecedor, eu tenho que a registar. É quando eu tenho a minha obrigação. A partir desse momento, após 90 dias da data da fatura, é que ela vai estar em dívida. Mas eu só registro a fatura quando eu a recebo. E quando eu recebo, tenho que registar a partir da fase da obrigação. Okay? Por fim, tenho a fase do pagamento, que são os dois fluxos de caixa. Quem diz caixa, diz bancos. Está bem? É a saída de caixa ou de banco do valor a pagar referente àquela fatura. Portanto, e as 4 fases são estas. O cabimento é o reservar, o compromisso é assumir perante terceiros, a obrigação é o registar da fatura, só a partir deste momento é que eu eventualmente vou ter uma dívida para com aquele fornecedor, porque ele só está em dívida após 90 dias, e quando eu registro o pagamento, tenho a fase do pagamento, os eixos-fluxos de caixa. Portanto, eu não quero estar aqui a avançar mais, vamos ver na aplicação estas 4 fases, 5 fases no POCAL, e vamos voltar aqui para o SNC. Menu movimento, registro, consulta, despesa. É aqui que nos vamos basear aqui a nossa formação. Okay? Já agora, no início do ano, o que é que vocês devem fazer? Devem cabimentar e comprometer tudo o que é certo e permanente. Já vamos ver ali uma designaçãozinha. Aliás, na norma contabilística 26 está lá uma designação que já lhes vou falar quando fizer aqui um questionáriozinho, umas perguntas na parte final. Portanto, hoje vamos ter aqui umas perguntas, tirar algumas dúvidas, pelo menos pô-las a pensar um bocadinho. Mas já vamos ver. No início do ano, e daí o porquê desta formação nesta altura, é estar a alertar que no início do ano eu vou cabimentar e comprometer. O que é um compromisso? É quando eu tenho algo quase que contratualizado com o fornecedor. Portanto, no início do ano, eu devo cabimentar e comprometer tudo o que é certo e permanente. Tudo aquilo que eu tenho contratualizado e sei que vou pagar aos meus fornecedores. Vencimentos poderá ser uma das questões, o contrato da água, o contrato da luz, o contrato da fotocopiadora, o contrato da Fresoft, sei lá. Tudo que eu tenha contratos com os meus fornecedores e que eu sei que vou executar ao longo do ano, eu devo, no início do ano, cabimentar e comprometer. Apenas estas, as que são certas e permanentes. As que não são certas e permanentes, quer dizer que eu ainda não assumi nada perante nenhum fornecedor, não vou registar. Pronto. Então, primeira fase da despesa, cabimento. Vou clicar em registro de cabimento e vou registrar um cabimento. Primeira coisa, definir a data. Segunda coisa, escolher a classificação orgânica. Se só tiver uma, é a que aparece cá por defeito. Terceira coisa, escolher aqui a classificação económica. Tá, vou pagar água. Escolho ali a rubrica da água e tenho ali valor disponível. Vou colocar aqui descrição. Despesa da água da sede da junta. Eu vou pôr aqui o valor que são 300 euros. Número da proposta. Se eu pedir propostas aos fornecedores e se eles me entregaram as propostas e eu quero pôr aqui o número da proposta com que ela foi registada, colocava aqui o número da proposta. Isto já foi falado por causa do mapa do EC, dos encargos contratuais. Se não puser aqui o número da proposta que vai no mapa dos encargos contratuais, vai lá uma siglazinha, uma letra, mais o número do cabimento. Pronto, eu não vou colocar aqui nada, mas vou já clicar aqui em registrar cabimento. Portanto, eu estou a cabimentar, a reservar 300 euros. Criado o cabimento 457. Está feito. No cabimento não está ainda associado a nenhum fornecedor. Pronto. Se eu quiser fazer a requisição interna, então vou dizer que
o local, eu clicava ali em requisição interna, eu tenho uma configuração no menu aplicação configurações a dizer que quero fazer requisições internas, por isso é que apareceu esta janela automaticamente. Se não aparecer a janela automaticamente para fazer a requisição interna, até porque ela teoricamente é anterior ao próprio cabimento, não há obrigatoriedade de fazer requisições internas aqui pela aplicação, portanto clico aqui em requisição interna e vai aparecer aqui a janela. Portanto, mas se eu quiser fazer requisição interna, vou dizer que a água para entrar na sede da junta, inserir o bem, vou escolher aqui o bem, água. Ok, preço, a quantidade, o preço unitário, registro o bem, já tenho aqui a água, posso escrever observações, por fim é só gravar e por fim é só imprimir. Tenho aqui a impressorazinha e vou imprimir. E tenho a minha requisição interna. Volto a dizer que a requisição interna não é o mais importante aqui, porque a requisição interna é o trabalho prévio ao próprio cabimento. Teoricamente, vocês deviam ter aí algum tipo de documento que iria dar origem ao cabimento, tá bem? Mas isso é interno na autarquia. A aplicação é que permite gerar este tipo de documentos a posteriori. Portanto, depois de registar o cabimento, vou ter que registar um compromisso. O compromisso é o assumir perante terceiros um possível passivo. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aqui em cima procurar o cabimento que vai dar origem àquele compromisso. Portanto, eu posso procurar por descrição, por valor, por rúbrica. Esta primeira linha serve para fazer a pesquisa. Portanto, e era este cabimento que eu acabei de registrar que eu quero que dê origem ao compromisso. Então é só selecionar a linha e fazer escolher cabimento. A partir desse momento, ele tem cá em baixo o valor. Se eu não quiser comprometer o valor total do cabimento, eu posso alterar aqui o valor. Mas se eu quiser manter o mesmo valor, vou pôr aqui 300 euros. Pronto. O fornecedor, eu vou dizer aqui, passando a publicidade, que é a Fresoft. Atenção, é na fase do compromisso que eu tenho aqui para colocar os contratos CPV, que é importante. Porquê? Por causa do mapa dos encargos contratuais. Que a autorização legal, vou por aqui um ajuste direto, vou por aqui ao calhas, ok? Ajuste direto simplificado, tinha que procurar aqui o código CPV, sei lá, pode escrever aqui água. A pesquisa é depois de clicar na setinha, aqui embaixo na lista dos códigos CPV, eu tenho a primeira linha da pesquisa, é aqui que se faz a pesquisa pela designação, está bem? Deixa-me só pôr aqui o água com acento, fica aqui mais águas, está bem? Eu vou pôr aqui uma qualquer, mas é escolher aqui o código que se adequa às águas. O IVA, se tivesse IVA, guardar. Isto é muito importante para os mapas que vão ser submetidos. Portanto, a partir do início do ano e mesmo para as anteriores, tenham cuidado porque provavelmente vão ter que vir colocar esta informação para conseguir enviar os mapas dos encargos contratuais. Para além de escolher o contrato CPV, disposição legal e finalidade, isto é só para as transferências correntes ou subsídios que deem ou transferências de capital. Portanto, são as despesas do capítulo 04, 05 que não tem, porque a entidade junta de freguesia não dá subsídios, faz transferências correntes. O subsídio pressupõe que há um aumento de produtividade, vocês não dão subsídios a empresas, quem dá subsídios é o Estado, às empresas. Vocês têm transferências correntes, pronto, mas sempre que tenham despesas do capítulo 04, devem colocar aqui a disposição legal e finalidade, e despesas do 08, transferências de capital. Portanto, transferências correntes e transferências de capital, capítulo 04 e 08, devem ter o cuidado de colocar a disposição legal e a finalidade. Para além disso, isto é uma despesa do capítulo 02, eu não vou colocar cá nada. Pronto, para além disso, se o compromisso for dividido em várias faturas ao longo do ano, tem que o subdividir o compromisso. Subdividir o compromisso, o que faz é, vai subdividir estes 300 euros pelo número de meses que está em falta. Portanto, se eu clicar aqui em subdividir o compromisso, ele mostra-me logo aqui os meses que estão em falta. Se eu estou em julho, ele está a subdividir aqueles 300 euros por julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E está a afetar 50 euros a cada um dos meses. Portanto, isto o reflexo que tem é que no mapa das dívidas a terceiros, e noutros mapas que lá tenho, não das dívidas, mas nos outros mapas de desempenho orçamental da despesa, ele para o mês de julho só iria afetar 50 euros e não 300 euros. É o reflexo que tem do subdividir. Se vocês no início do ano estiverem a registar cabimentos e compromissos para o ano inteiro e subdividirem os compromissos, ele vai afetar a cada um dos 12 meses um 12avos do valor do compromisso. Pronto. Vai subdividir o valor pelos meses todos e vai afetar só a cada um dos meses o valor da fatura que é expectável. Ok? Pronto.
Para além disso, agora até não vou pôr aqui o subdividir, ainda tenho o compromisso plurianual. Por exemplo, imaginem que nesta altura, eu agora, em dezembro, assinei um contrato com a Mel para telecomunicações, mas este compromisso é para 12 meses. Quer dizer que o valor que eu estou a comprometer, estes 300 euros, é só para o mês de dezembro. Mas para o ano seguinte, eu vou pagar mais 300 euros vezes 11, certo? Então eu teria que colocar ali mais 3.300 euros. Portanto, se o valor do compromisso que eu estou aqui a afetar para este ano é só 300 euros, muito bem, mas eu tenho mais 3.300 referente ao mesmo compromisso que eu quero registar para o ano seguinte, então eu vou clicar aqui em compromisso plurianual. E vou dizer que para 2021 eu tenho mais 3.300 euros. E assim, quando forem para o ano importar os compromissos por receber, ele vai importar também estes compromissos plurianuais. Portanto, quando eu registro um compromisso, há aqui muitos aspectos a ter em conta. Portanto, eu vou agora guardar valores. Ok, eu não defini a data final, vou dizer que é só até 2021, portanto, por isso é que ele está-me aqui. Já agora, ele também tem aqui uma opção para incluir obrigação, e o que ele faria no ano seguinte é que, para além de afetar e registava o cabimento e compromisso no valor de 3.300 euros, também iria registar automaticamente a fase da obrigação para este compromisso, para este fornecedor. Está bem? Isto é importante. Portanto, na fase do compromisso eu tenho muitas coisas importantes. Portanto, na fase do compromisso, para além de afetar a um fornecedor, eu tenho e devo escolher o código CPV, o tipo de IVA, qual é o tipo de contrato que eu utilizei para aquele compromisso, qual é a disposição legal para as despesas do capítulo 04 e 08, e se for um compromisso plurianual, é aqui que eu vou colocar esta informação. Okay? Depois de preencher tudo, só tenho que registar compromisso. Portanto, criado o compromisso 536 e já registrei aqui o compromisso. Mais uma vez, como eu nas configurações da aplicação, eu tenho lá uma opção para registar automaticamente a requisição externa, ele abriu-me logo aqui o campo para registar a requisição externa. Como eu neste caso até já tinha feito uma requisição interna, ele importou os dados da requisição interna para a requisição externa. Já tenho aqui a água, já tenho os 300 euros, só tenho que gravar a requisição externa. Pede-me aqui para preencher o local. Só tenho que gravar a requisição externa e, por fim, imprimir a requisição externa. Ok? É isto que é impresso. Em baixo tem o número de cabimento e do compromisso. É isto que vai para o fornecedor e que, na teoria, os fornecedores que sabem quais são as suas funções e, de acordo com a lei dos pagamentos em atraso, eles na fatura devem constar lá estes numerozinhos que vão na minha requisição externa. Ok? Isto vem na lei. Portanto, já vimos como se registra o cabimento, como se registra um compromisso, vamos ver como se registra uma obrigação. Portanto, o registar a obrigação é não mais do que registar a fatura que me chega do fornecedor. Portanto, se eu clicar aqui em registar a obrigação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aqui em cima, nesta lista de compromissos que não têm faturas na sua totalidade, ou seja, que ainda têm valor disponível, eu vou ter que selecionar qual é que é o compromisso que vai dar origem ao registro desta obrigação. Eu vou aqui por este exemplo que eu estava aqui a registrar, que era da Fresoft, mas mais uma vez, se eu quiser procurar aqui pelo nome do fornecedor, Trambalazanas, não existe Trambalazanas, onde aqui administração central, está aqui, administração, tração, está aqui, ok. Se quiser procurar aqui o Joaquim Manuel das Couves, não há nenhum Joaquim Manuel das Couves, logo ele não permite. Portanto, quando eu vou registrar a obrigação, posso pesquisar pelo fornecedor, pelo valor, pelo que quer que seja. Portanto, mas neste caso, se eu queria por Fresoft, posso pesquisar também pelo contribuinte, pela data, pela económica. Pronto. É esta de 300 euros que vai dar origem à minha, ou que deu origem à fatura que eu recebi do fornecedor e que eu vou registrar a obrigação. Vou clicar em adicionar, ele mostra aqui o valor para a obrigação. Se eu quiser alterar o valor, porque se a fatura que me vem não é do valor que eu comprometi, eu posso alterar aqui o valor da fatura. Ok? É aqui que eu vou alterar o valor da fatura. Se houver retenção afeta àquela obrigação, é aqui que eu vou colocar o valor da retenção. Está bem? Eu abro o quadro das retenções e eu dizia que estava a reter
50 euros de IRS categoria B, por exemplo. Agora eu não vou fazer, porque é uma fatura, neste caso seria de águas, e a Fresoft até não fornece serviço de águas, mas pronto. É aqui na fase da obrigação que eu posso corrigir o valor de acordo com a fatura e colocar o valor da retenção. Há aqui um campo novo, data de liberação e data de despacho, que também já foi salientado há 15 dias, porque como agora existe uma opção para gerar a autorização de pagamento automática, se eu colocar aqui a data da deliberação e a data do despacho, ao gerar a autorização de pagamento já vem com estas datas que eu aqui vou colocar. Estes campos só existem há 15 dias. Não é? Depois tenho as condições de pagamento. Isto é o que está acordado com o fornecedor. Se não for nada escrito, quer dizer que é sempre a pronto pagamento, mas só é considerado em dívida após 90 dias da data da fatura. Se eu acordar pagar a 60 dias, eu tenho sempre 60 dias mais 90 dias até ela constar no mapa das dívidas a terceiros. Portanto, eu, para além do que está acordado, eu tenho sempre mais 90 dias. Depois tenho o IVA. Okay? De acordo com o IVA dos bens que estão a ser adquiridos, vou deixar aqui a zeros, mas era colocar aqui o valor do IVA. Portanto, depois de escolher o compromisso que vai dar origem à obrigação de confirmar o valor, escolher pôr aqui a descrição, a referência da fatura, muito importante. Barra 2021. A data da fatura, dia 30 de 7 de 2020. Colocar aqui a data de deliberação e do despacho. Volto a dizer, a data de deliberação é de um órgão, não é? De um órgão é constituído por várias pessoas, a data do despacho é a decisão de uma pessoa, portanto será do Presidente. Quando o Presidente, se tiver ordens para tal, se tiver autorização para tal, quando ele autorizou aquela despesa. Portanto, por fim, só tem que registar a obrigação. Confirma o registro da obrigação? Sim. Portanto, criada a obrigação número 830 e tenho a obrigação. Se eu tiver a opção no menu aplicação configurações para gerar as autorizações de pagamento de forma automática, ela vai ser emitida. É só imprimir, está bem? Está aqui emitir a autorização de pagamento. Aquelas opções que eu vos falei há pouco de elaborar requisição interna de forma automática, requisição externa de forma automática e autorização de pagamento de forma automática, é aqui que estamos a falar. Menu aplicação, configurações, separador, outras. Portanto, eu aqui só teria que imprimir, já não tenho que a gerar porque ela já foi gerada automaticamente. Se eu tivesse preenchido a data da deliberação e a data do despacho, ela apareceria aqui. Também são os campos novos que vão ter disponíveis desde há 15 dias, que já os têm. Portanto, registro da obrigação, estamos conversados. É registar a fatura do fornecedor. Registro do pagamento é quando o Presidente, já após assinar a autorização de pagamento, vamos fazer o ex-fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro vai sair da caixa ou do banco. Isto vai dar aqui muita conversa hoje. Já estou a ver aqui pelo bate-papo que, ui, está tudo on fire. É isso que a gente quer, que tirem dúvidas, que participem, que estejam presentes. Vai. Tive que fazer aqui esta pausazinha, porque senão daqui nada já não me podem ouvir. Pronto. Registro do pagamento. Mais uma vez, eu sempre que vou registrar uma despesa, tirando a fase do cabimento, o compromisso, a obrigação e o pagamento tem por origem uma fase anterior. Portanto, eu tenho que dizer qual é que é a fase anterior que dá origem a este registro que eu estou a registrar, a inserir na aplicação. Portanto, se eu estou a registrar um pagamento, eu tenho que dizer, vou pagar o quê? Então, eu vou pagar aquela obrigação daquele fornecedor da Fresoft, daqueles 250 euros que eu acabei de registar. Portanto, eu vou selecionar esta obrigação e vou fazer adicionar. Onde reparar que a partir deste momento, a partir do momento que eu escolho uma obrigação a pagar, ele filtra-me logo e fica ali disponíveis apenas as outras obrigações do mesmo fornecedor. Se eu quiser pagar mais, posso selecionar outras e fazer adicionar. E posso fazer um pagamento de várias obrigações. Já agora, quando eu estava a registar uma obrigação, também podia fazer uma obrigação com base em vários compromissos e por aí fora. Portanto, aqui o SNC é muito permissivo no sentido de haver relações de muitos para muitos. Portanto, eu posso ter um cabimento para um compromisso, é certo, mas a partir daí do compromisso para a frente é tudo de muitos para muitos. Posso ter muitos compromissos para uma obrigação ou posso ter um compromisso para muitas obrigações. Agora que estamos aqui a falar do pagamento, também posso ter muitas obrigações para um pagamento ou uma obrigação para muitos pagamentos.
Se eu acordar pagar uma fatura de um fornecedor em 3 vezes, por exemplo, imagino que para este caso dos 250 euros eu tinha acordado pagar ao fornecedor 150 mais 50 mais 50. Então, eu selecionava aquela obrigação para pagar, está aqui 250 euros por pagar, mas eu posso dizer que o fornecedor neste momento só vai receber 150 euros. É aqui, peço desculpa, não é os 150 assim, ok, enganei-me aqui no valor, ok, 150. Ok, ao clicar ali em 150 logo no quadro das contas e é aqui que eu vou alterar os valores. Se vocês não tiverem várias contas de terceiros e por aí fora, ele deixa logo definir ali. Pronto, mas é a partir daqui que eu vou alterar os valores a pagar. Portanto, o valor disponível são 250 euros, mas é aqui nas contas de terceiros que eu vou definir o valor que efetivamente eu quero pagar e que o fornecedor vai receber. Por fim, tenho que definir aqui as formas de pagamento. Vou pagar os 150 euros por transferência. Vou adicionar. Portanto, eu na fase do pagamento, basicamente só tenho que escolher qual é que é a obrigação que eu quero pagar. Posso alterar ou não o valor que eu quero pagar. Portanto, eu posso não pagar a totalidade. Defino a forma de pagamento e, por fim, registro o pagamento. Confirma o registro de pagamento? Sim. Pagamento, número, tal. Portanto, e nesta altura, ele pode imprimir uma nota de pagamento que não é um documento, é apenas a impressão da informação referente ao pagamento, para que possam associar ao processo daquela despesa, para saber que aquilo efetivamente já foi pago e em que valor e qual foi a forma de pagamento. Porque na autorização de pagamento não está lá a forma de pagamento. Está lá apenas os campos para o executivo assinar, para dar ordem, autorização para se pagar. Só depois do presidente ou do executivo dar autorização de pagamento é que vão depois fazer o pagamento e só nesta fase é que vão pôr a forma de pagamento. Pronto. Já vimos como se registra tudo. O cabimento, o reservar, o compromisso, que é comprometer-me com terceiros, assumir que vou ter um passivo para com aquela pessoa, mas ainda não tenho o passivo porque ainda não tenho a obrigação. Na fase da obrigação, quando eu registro esse passivo, porque só nesta altura é que eu tenho a fatura do fornecedor, e o pagamento é quando o dinheiro me sai. Portanto, se eu já registrei as 4 fases, vamos ver agora aqui a consulta. E os princípios são os mesmos do que vimos na consulta da receita. Na consulta da receita, eu podia consultar todas as fases, conseguia imprimir, registar reforço de anulação e de reforço, conseguia modificar também, ou seja, anular. Ao consultar um cabimento, eu posso fazer tudo isso. Portanto, na consulta do cabimento, eu consigo ver todos os cabimentos que já estão registados, consigo pesquisar por valor, por económica. Já agora, cá em cima, na barra de ferramentas, também tem aqui o botão para pesquisar em algumas das fases, ok? Tem aqui o imprimir, para imprimir listagens, isto é listagens de cabimentos. Se eu for aqui ao imprimir, ele vai aparecer aqui uma janela para poder imprimir listagens por data, as que não estão pagas, por aí fora. Posso registar novos cabimentos. Se eu clicar aqui no adicionar, vai-vos aparecer a janela para registrar um novo cabimento. Aqui mais à direita é onde vão poder reforçar ou anular cabimentos. Posso registar o compromisso a partir do cabimento. Posso imprimir a requisição externa ou registar a requisição interna. A requisição interna, registar a requisição interna ou imprimir, caso ainda não já as tenham registado. E tenho aqui o modificar. No modificar do cabimento é onde podem alterar aqui a designação e afetar aos projetos do PP e do PPA, caso queiram fazer alguma correção. Portanto, a partir da consulta do cabimento é onde conseguem alterar designação e corrigir o número de projeto e ação a que está associado aquele cabimento. Consulta de compromissos. O que é que eu posso fazer na consulta dos compromissos? Consigo imprimir listagens de compromissos, ok? Desde o dia 1 de janeiro até agora. Se eu apagar a orgânica e a económica, é todos os compromissos. Se eu quiser saber todos os compromissos que não estão pagos, tenho aqui do dia 1 de janeiro até ao final do ano apenas compromissos incompletos. Como o compromisso que está lá atrás selecionado é o da Fresoft, se eu quiser imprimir uma listagem dos compromissos daquele fornecedor específico, faço primeiro aqui uma pesquisa de um compromisso do fornecedor pretendido, depois vou à impressora e consigo tirar uma listagem dos compromissos daquele fornecedor. Ok? Tenho que
utilizar aqui a aplicação, testar a aplicação, porque há muitas funcionalidades que se calhar que conhecem, ok? Se quiser saber os compromissos que não estão pagos das águas do SAD, era isto que eu iria imprimir. Pronto. Para além de imprimir listagens, posso registar compromissos a partir daqui. Okay? E ele abre o quadro do registro dos compromissos. Posso, do lado direito, registar ou imprimir as requisições externas. Imprimir requisições externas ou registar. Posso modificar um compromisso. É a partir daqui vocês vão poder, para aqueles compromissos que não colocaram o código CPV, não colocaram as disposições legais, por aí fora, é a partir daqui, a partir da consulta dos compromissos, que vocês podem corrigir e completar a informação daquele compromisso com essa informação. Portanto, a partir da consulta do compromisso, depois de o consultar, se clicar em modificar, a partir deste quadro, podem colocar aqui o compromisso plurianual, se ele for plurianual, colocar aqui o contrato CPV, ou seja, escolher qual é o tipo de contrato, qual é o código CPV, o tipo de contrato, código CPV e o IVA. É a partir daqui que vão poder colocar ou corrigir a disposição legal e a finalidade. É a partir daqui que vão poder fazer a requisição externa. É a partir daqui que podem imprimir a ficha de adjudicação e por aí fora. Okay? Portanto, a partir da consulta do compromisso, no modificar, eu posso incluir a informação que não preenchi na altura do registro. É a partir daqui que eu também posso registar a obrigação referente àquele compromisso ou registar o reforço anulação daquele compromisso. Portanto, consulta de compromisso. Consigo fazer tudo a partir daqui que tenha a ver com o compromisso propriamente dito. Consulta de obrigação. O que é que eu posso fazer na consulta de obrigação? Mais uma vez, os princípios são os mesmos. Consigo registar novas obrigações, imprimir listagens de obrigações, ou seja, eu consigo imprimir, por exemplo, desde o início do ano, a listagem das faturas que estão incompletas, quer dizer, que estão por pagar. E se eu pagar daqui a orgânica e a económica, basta a orgânica fazer tab, por exemplo, ela limpa aqui a orgânica, eu neste caso iria imprimir uma listagem de todas as obrigações que estão por pagar da entidade. Para além de eu ter aqui já obrigações em dívida à data. Isso ele vai buscar esta data. Mas se eu tirar aqui, se eu clicar em imprimir, ele vai tirar uma listagem das obrigações do ano inteiro, que eu disse do dia 1 de janeiro até o final do ano, portanto, da entidade. Se eu tiver a data, ele vai buscar só aquela data. Ok? Pronto. Dá para exportar para Excel esta informação. Aqui mais à direita, o que é que eu posso fazer na linha de cada uma das obrigações? Consigo imprimir ou registar a autorização de pagamento caso não tenha sido feita. Consigo modificar, e no modificar o que eu consigo fazer é alterar as condições de pagamento, alterar os centros de custo, porque também é na fase do registro da obrigação que eu coloco o centro de custo. Consigo corrigir aqui o número da fatura do fornecedor. Pronto, basicamente, consigo fazer aqui muita coisa. A partir da consulta da obrigação, consigo registar o pagamento da mesma, desde que tenha valor disponível. Portanto, reparar, eu gosto muito de frisar aqui esta coluna do valor disponível, porque o valor disponível indica se existe valor disponível para registar a fase seguinte. Esta coluna é muito importante. Okay? Portanto, se eu quisesse registar o pagamento a partir daqui, conseguiria fazê-lo. Ele abria o quadro aqui para registar o pagamento. Fazer uma nota de crédito ou nota de débito. Na prática, a nota de crédito corresponde à anulação da obrigação. Nota de débito é um reforço de uma fatura. O anular é igual à nota de crédito, só que teoricamente não estou a emitir documento. Atenção, o nota de crédito na fase da obrigação não corresponde à emissão de um documento. O nota de crédito que corresponde à anulação de uma obrigação corresponde ao registro de um documento que foi passado pelo fornecedor. Se eu recebo uma nota de crédito de um fornecedor, quer dizer que ele está a anular a fatura que ele já previamente me enviou. Portanto, na despesa, a nota de crédito corresponde ao registro de um documento do fornecedor. Não sou eu, junta de freguesia, que estou a emitir um documento. Na receita, sou eu que emito as notas de liquidação e sou eu, junta de freguesia, que emito as notas de crédito. Pronto. Portanto, já vimos aqui a consulta das obrigações, por fim vamos à consulta dos pagamentos para terminarmos, porque isto já vai aqui um bocadinho longo, já estamos a chegar perto de uma hora, conforme eu tinha dito previamente.
Portanto, na listagem ou na consulta de pagamentos, eu consigo consultar todos os pagamentos que foram feitos, consigo imprimir listagens, consigo registar pagamentos, consigo imprimir as autorizações de pagamento dos pagamentos que já foram registados. Autorizações de pagamento, não. Notas de pagamento. As autorizações de pagamento é referente à obrigação. Pronto. Vamos fechar isto. E por fim, o que é que eu consigo fazer também? Consigo anular pagamentos. E anular pagamentos corresponde à reposição abatida do pagamento. Vou chamar a atenção novamente, isto foi dito há 15 dias atrás no outro webinar, que quando eu faço uma reposição abatida nos pagamentos, não é? Eu posso anular a fase só do pagamento, ou posso anular também a fase da obrigação, do compromisso e do cabimento. São vocês que estão a registrar a anulação do pagamento que vão definir quais são as datas. Nós temos recebido aqui algumas chamadas de juntas de freguesia que fizeram a anulação do pagamento, mas não anularam as fases seguintes. Resultado, aquilo vai aparecer no mapa das dívidas a terceiros. Se eu só anular o pagamento, quer dizer que a fatura do fornecedor vai voltar a ficar por pagar. Se fica por pagar, aparece no mapa das dívidas a terceiros. Tenham cuidado, está bem? Porque se registar uma RAP e só anular o pagamento, o resto continua registado e continua em dívida. Vão ter que depois ir à consulta da obrigação, consulta do compromisso e consulta do cabimento, anular as fases que queiram anular. Portanto, dito isto, já vimos então como se registra fase a fase, cabimento, compromisso, obrigação, pagamento, como se consulta, e na consulta eu consigo imprimir listagens, imprimir os documentos, modificar as fases e consigo fazer os movimentos de anulação, muito importante. E era isto que eu tinha aqui para lhes mostrar. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Portanto, já vimos aqui o que é um cabimento, um compromisso, uma obrigação e um pagamento. Já vimos como se consulta a receita e como se consulta a despesa e onde é. Nota, na consulta de qualquer uma das fases da receita ou despesa, pode-se registar novos movimentos, registar movimentos de anulação ou reforço, modificar movimentos, imprimir listagens. Isto é igual para a receita e para a despesa. Muito importante. Se perceberem este conceito, conseguem perceber a aplicação. Consultar a receita por cobrar. Há aqui alguns mapas, já foi mostrado também naquela listagem. Eu só vou deixar isto na apresentação para que consigam depois consultar as listagens para saber o que é que está por cobrar. E na despesa também conseguem tirar listagens do que está por pagar. Ok? Está na apresentação que está a ser enviada. Anular movimentos. Já vimos como retirar movimentos. Na prática, o retirar movimentos é muito perigoso. O movimento deixa de existir e vai se refletir em todos os mapas onde eles constavam previamente. Não se deve retirar movimentos, deve-se sim registar o movimento de anulação. E o movimento de anulação é ir à consulta da receita ou da despesa e registar o respectivo movimento de anulação. Ok? Eu vou voltar aqui tudo para trás. Ou seja, para anular um recebimento, faço uma nota de reembolso, anular uma liquidação, uma nota de crédito. Para uma despesa, para anular um pagamento, faço uma reposição abatida. Para anular uma obrigação, faço uma anulação ou registro a nota de crédito do fornecedor. Para anular um compromisso ou um cabimento, faço uma anulação, que posso também reforçar. Anular movimentos, tenham muito cuidado, deve-se registar movimentos de anulação. E agora vamos fazer aqui um quizzinho. Eu vou já habilitar aqui o vosso som para quem queira participar. Portanto, aqui aos participantes. Eu vou permitir que todos ativem o som, mas vou fazer aqui uma pergunta já. Para registar o direito a receber algo, ou seja, em termos de receita, o que é que eu devo registar? Qual é que é o movimento que eu devo registar? Walter, para ti, já que tu és da Fresoft e tens sabido isto na ponta da língua, diz-me lá. Se quiseres registar o direito a receber algo, ou seja, sabes que vais ter que receber alguma coisa de alguém, o que é que vais registar na contabilidade? A liquidação. Pronto, fácil. Muito bem, estou aqui a ver muitas participações. Vá. Agora é a parte que me dá mais gozo, porque eu tive aqui uma hora a falar e o princípio da formação não é só isso, tem que ser mais interativa. Portanto, efetivamente, se eu quero registar o direito a receber algo, eu devo registrar uma liquidação. Na maioria do caso das juntas de freguesia, eu quando vou registrar a liquidação, eu registro logo o recebimento, é certo. Mas podem ter necessidade de registrar as liquidações. Se não as registarem, nos mapas de demonstração de execução da receita, nunca aparece que eu tenho alguma coisa por receber. Ok? Mais outra pergunta.
Quando recebo a fatura de um fornecedor, qual a fase da despesa que corresponde ao seu registro? Também é fácil. Algum dos clientes aqui, Isabel Tirana, queres falar? Responde lá a esta, Isabel. Tinhas aí a mãozinha no ar, aproveita a dica. Já tens a resposta no bate-papo. Está lá muita gente a responder bem. Por isso, Isabel, queres falar ou não? Epá, assim já não tem piada. Já está no bate-papo a resposta. Portanto, a resposta, efetivamente, é a fase da obrigação. Ok? A despesa tem a fase do cabimento, compromisso, obrigação e pagamento. Portanto, quando eu recebo a fatura de um fornecedor, tenho que registrar a obrigação. Quer dizer que eu já anteriormente registrei o cabimento e o compromisso. Certo, executivos? Executivos, não sei se está alguém do executivo, mas deveriam estar. Não é chegar a fatura à junta para registar e para registrar a despesa. Eu antes já tive que cabimentar e comprometer. Eu antes tive que ver se tinha dinheiro no orçamento, rubrica no orçamento, tive que cabimentar. Depois registrei o compromisso para me associar ao meu fornecedor. E só passado uns dias é que me apareceu a fatura. Está bem? Pronto. Depois há aqui alguns outros mecanismos que permitem-me fazer de forma diferente. Por fim, o que é que eu devo registrar no início do ano? E esse é o porquê de eu estar a dar este webinar nesta altura. Esta já é mais difícil. Hã? E agora? O que é que queres responder aí bem no bate-papo? O que é que eu no início do ano devo registrar? Cabimentos, compromissos, sim. Todos os cabimentos e todos os compromissos? Todos, 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 todos. Pronto. Então, resposta. Para além de importar os compromissos assumidos e não pagos e os reconhecimentos por cobrar, isso é algo que vão ter que fazer no início do ano, que são compromissos plurianuais mais faturas que não foram pagas. Para além de importar isso, eu devo registar as despesas certas e permanentes e os compromissos continuados. Portanto, os compromissos continuados, se forem ver ao NCP 26, está lá a dizer o que é que são compromissos continuados. Despesas certas e permanentes, na prática, correspondem aos compromissos continuados mais as faturas que ainda não foram pagas na totalidade. Portanto, as despesas certas e permanentes são aquelas que eu sei que vou executar. Ok? Se eu sei que vou executar, devo-as registrar no início do ano. Cabimento e compromissos. Aquelas que já foram registadas no ano anterior são importadas. Essas eu não tenho que registar. As que estão registadas em 2020 têm que transitar para 2021. Eu não as posso voltar a registar. Porque o custo daquelas despesas que já foram assumidas é do ano anterior. É do ano 2020, não é 2021. Também houve alguns problemas com alguns clientes que tiveram problemas ao transitar os compromissos assumidos e não pagos e as faturas por pagar e foram registá-las novamente em 2021. Não podem, porque se forem registrar novamente, o custo fica afeto a 2021 e aquele custo é do ano anterior. Está bem? Portanto, no início do ano devem registar todos os cabimentos e compromissos daquilo que não foi registado no ano anterior e que é certo e permanente para 2021. Ok? Espero ter sido claro. Isto é muito importante transmitir estes conceitos para que conheçam a aplicação e saibam o que é que devem registar. Novas funcionalidades, vou realçar uma coisa que já foi falada há 15 dias. Ao registrar qualquer despesa, tem a data do despacho e a data da deliberação agora. Isto sempre na fase da obrigação, porque é quando é elaborada a autorização de pagamento, ou se tiverem a fazer um pagamento automático ou um pagamento coletivo, também já tem lá o campo da data de despacho e deliberação. Isto só aparece se nas configurações, deixem-me mostrar aqui a aplicação, menu aplicação, configurações, ele tem aqui esta opção para, no separador outras, para elaborar autorização de pagamento. Se estiver picado, ao registrar a obrigação, tem lá a data do despacho da deliberação, para que, como ele elabora automaticamente a autorização de pagamento, ele já tenha lá essas datas. Está bem? Isto é novo, saiu há 15 dias. De resto, isto tem a ver com as classificações de operações de tesouraria e retenções. Eu não vou aqui perder aqui muito tempo, aqui numa hora, e vamos para as questões.